chat, caso vocês não estejam me ouvindo, a apresentação caia. Então, vamos dar continuidade. Eu só peço que a Paty me confirme no áudio se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Obrigada, Paty. Então, nós iniciamos mais um ciclo de palestras. Eu me chamo Jaqueline, faço parte da egrégora de trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, e hoje eu estou muito feliz de ter sido agraciada com esse dia para a palestra desse nosso ciclo, que o tema é Família e Relacionamentos. Então, primeiro, hoje é um dia de festa neste país. Nós estamos com 113 anos da abolição da escravatura. É um motivo de festa para o país inteiro. Hoje também é o dia que os católicos celebram o dia de Nossa Senhora de Fátima, né, o início do culto da primeira aparição de Fátima para as 3 crianças em Lisboa. Hoje também é o dia que as religiões africanas celebram o Dia dos Pretos Velhos. E hoje também é o dia da nossa irmã, a Tanaira Cris, dia do nascimento, o dia que ela retornou ao berço carnal e foi acolhida por sua família. Então, nós temos muitos motivos para vibrar hoje no amor, na felicidade, no afeto. E temos esse tema que veio do livro Pensamento e Vida, as reflexões que o nosso irmão Emmanuel nos traz. Esse livro ele é uma adaptação aqui, ele no plano espiritual, ele é um livro de estudo dos irmãos que retornaram à vida no plano maior. E ele foi adaptado para auxiliar, a pedido, né, de muitos irmãos, para que ele pudesse nos auxiliar na nossa vida aqui no plano físico. E nós temos esse tema, família e relacionamentos, esse ciclo, e tem esse tema berço. E que berço é esse que o Emmanuel traz para nós? Na palestra anterior, nós tivemos a nossa irmã Alzineide falando de um tema muito interessante do Evangelho, que é honrar o nosso pai, a nossa mãe, honrar as nossas relações familiares, cultivadas no afeto, no amor e na compreensão. Continuando nesse ciclo família e relacionamento, hoje nós vamos descobrir o que é esse berço. Esse berço que o Emmanuel nos fala. Logo no início desse capítulo, o Emmanuel fala: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Que berço Emmanuel está nos falando aqui? Vamos refletir um pouco. Ele também nos diz, né, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências que a precederam. Então, o nosso berço hoje, o seio da nossa família que vai nos receber no plano físico, ele pode ter muitas formas. Ele pode ser um berço de cura, permitindo a cura dessa família com essa criança que está nascendo. Ele pode ser um berço de resolução de débitos kármicos. Ele pode ser um berço de refazimento. Ele pode ser um berço também de espíritos afins que vão se unir numa missão maior para cuidar de outros. Então, esse berço, seja lá qual a missão que ele tenha, ele está relacionado a experiências anteriores desse espírito reencarnante. O caminho que nós trilhamos nas nossas existências múltiplas, que são necessárias para a evolução da nossa consciência, é que vai trilhar como vai ser esse berço. Então, a gente pode pensar que a origem desse berço são as nossas relações espirituais, as nossas relações físicas também, as experiências múltiplas ao longo da nossa caminhada evolutiva. Esse é o nosso tema de hoje, e é um tema que vai trazer muita compreensão e muito amor, e eu espero que todos nós possamos compreender melhor.
quando falamos de berço aqui, nós falamos de família. E eu venho trazer aqui para vocês o que seriam os tipos de família para a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 8, ele nos diz: há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, a família para a doutrina espírita, ela vai além da nossa família física, quem é nosso pai, quem é nossa mãe. Ela envolve o afeto e os laços que nós criamos na nossa caminhada, com múltiplas conexões que fizemos, e também incorpora e engloba a nossa família corporal, o nosso pai hoje, a nossa mãe hoje, os nossos irmãos, e ainda vai o mais além. E hoje nós sabemos que nem todas as famílias têm a mesma configuração. E eu trouxe aqui para ilustrar os nossos slides essa linda família indígena do Amazonas, da comunidade Tatuio. E essa moça que está com as mãos abertas, ela é uma jovem indígena, ela mora na aldeia, mas assim como os nossos jovens, ela também tem acesso à internet, ao celular, e ela tem uma página onde ela conta o cotidiano da família dela, o cotidiano indígena da família dela e também o cotidiano do homem branco, e como eles conseguem manter os dois sem se perder a sua tradição, da sua espiritualidade indígena. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá nas redes sociais, tá aí, vai ficar na gravação, pode procurar lá as redes sociais dessa moça, e ela conta o dia a dia dela, as pinturas aí, eles estão com roupas ritualísticas, mas também tem eles com roupas para transitar na cidade, sem as pinturas. Então, é muito interessante nós podemos ver o cotidiano dessa família e como ela está estruturada. E também podemos olhar para nós, as nossas famílias, a nossa família estendida. Vamos pensar como é a nossa convivência, o nosso lar. Agora, no contexto da pandemia, né, muitos de nós tivemos que passar muito tempo com os nossos familiares em casa, um tempo que antes nós não dispomos. Com o teletrabalho, com a impossibilidade de sair de casa. Então, as convivências familiares, os laços familiares, eles se entrelaçaram, eles se apertaram. Muitas pessoas voltaram para a casa dos pais para conter gastos por conta de que perderam seus empregos, outros para cuidar dos seus familiares, ficar mais próximos, porque tinham familiares idosos que não podiam sair para o mercado, para fazer compras, etc. E voltando ao Emmanuel, ele fala que, nesse capítulo, que muitas vezes, quando nós retornamos à vida maior, que é a vida no plano espiritual, nós podemos notar que realizamos atos indignos e cruéis, ou muitas vezes deixamos de realizar coisas as quais nós tínhamos programado. Então, de repente, eu programo que vou ter 3 filhos, vou me casar, e aí, como eu tenho livre-arbítrio, chega aqui, eu não me caso, não tenho esses 3 filhos. Então, eu fiquei em débito com essas pessoas que ficaram por reencarnar. Ou, às vezes, não isso, eu fiz tudo isso, mas contraí outros débitos com a lei divina por vícios, por abuso de poder, por crimes contra as leis divinas, crimes contra as nossas leis civis, que também estão relacionados. E nessa vida do plano maior, nós analisamos esse nosso passado, essa nossa vida pregressa, e vemos os débitos que foram contraídos. A reencarnação, então, ela surge como uma oportunidade dada pela misericórdia divina de retornarmos à Terra, para quitarmos esses débitos e também para aprendermos. Então, queira esse espírito que está desencarnado, acredite ou não na reencarnação, ele recebe essa dádiva da divindade suprema para se refazer, para continuar a sua caminhada de evolução da consciência, uma vez que o espírito, ele já é educado, ele é puro, ele é a centelha divina em ação. Ele não precisa ser educado, pois ele faz parte do todo. Mas a nossa consciência ela precisa se educar para viver no plano físico. Então, nós voltamos quantas vezes for necessário
até passarmos por todas as provações e conhecermos e retornarmos para o amor incondicional. Então, no plano espiritual, nós aprendemos, estudamos, pesquisamos, conhecemos as leis divinas, o amor incondicional, o perdão. E aqui na Terra, nós descemos para a prática, para as provas. Aqui não é a escola é na vida no plano maior. Aqui é onde nós vamos praticar o que nós aprendemos. E o local para essa prática, que a espiritualidade nos dá, é o berço familiar. É nesse berço que nós vamos educar essas consciências. E é por isso que esse berço pode ser um berço de educação, de refazimento, pode ser um berço de afinidades, pode ser um berço que vai trazer a cura para aqueles familiares, para a mãe, para o pai que vai receber essa criança. Emmanuel, e aí agora que ele fala dos laços de sangue, os laços sanguíneos, mas a doutrina espírita nos fala que nós não temos apenas os laços sanguíneos, né? O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os laços da simpatia e da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Então, aqui nós temos as configurações de família no plano físico, né? E eu trouxe essa figurinha aí para que a gente pense que família, há diversas configurações aí na imagem de famílias possíveis e muitas outras que na figura aí não cabia, mas que essas famílias, para que elas funcionem como tal, tem que ter um ingrediente em todas elas, que tem que ser comum, que é o amor. É o amor que é o amálgama das famílias, independente das configurações que elas tenham. Se são avós criando netos, se são dois pais, se são duas mães, se são pais que vieram de casamentos, cada um que trouxe um filho de outro casamento, isso não importa para a doutrina espírita. Desde que haja respeito, desde que haja amor, desde que haja compromisso desses familiares. Voltando ao Emmanuel, ele fala que, na maioria das vezes, os espíritos simpáticos, eles se ligam por relações anteriores, né? Então, há uma afeição recíproca em pessoas que vão nascer na mesma família. Então, primeiro vem o casal para a vida física, já com compromisso de se conhecerem, de contraírem matrimônio, segundo a crença que eles vão ter, a necessidade deles, e depois vem os filhos que eles programaram. E isso são acordos que são feitos quando há simpatia entre esses espíritos. Normalmente, por mais que esses laços familiares tenham conflitos, eles foram feitos por simpatia, por acordos entre esses espíritos. Mas acontece também, pode acontecer, né, em que esses espíritos são estranhos uns aos outros. Eles não se conhecem anteriormente. E há antagonismos e conflitos. E aí é quando esse berço é um berço de provação. Pois há conflitos e débitos entre esses espíritos para serem sanados. Porém, nada acontece à sombra de Deus e sem o seu conhecimento. Há aí uma oportunidade nesse berço de aprendizado. Esses espíritos vão receber o auxílio da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, para que haja um berço necessário aos espíritos reencarnantes que estão por vir. Sabemos que nem todo o seio familiar é o seio de amor e de compreensão que nós esperamos. Há sim conflitos, aberrações, maus tratos, relacionamentos abusivos, narcisismos de mãe e de pai, abandonos, conflitos entre filhos e entre irmãos. E esses conflitos são verdadeiras provações para essas pessoas que estão reencarnadas. Agora, claro, há leis
Nós evoluímos enquanto sociedade e consciência. Então, há leis para proteger as crianças, para proteger os idosos, para proteger as mulheres. E nós estamos sujeitos a essas leis. Elas são um freio dos conflitos. E nós, enquanto seres encarnados, devemos cumprir essa lei. Não podemos simplesmente ver uma criança em situação de abandono e dizer, isso aí é a quitação de um débito com a lei divina. Não, não funciona dessa forma. Há leis para proteger essa criança. E não nos cabe ponderar se aquilo é uma situação de resolução de débitos ou não. Nós temos que agir e acolher. A nós cabe ofertar o berço que muitas vezes a família não oferta. E é para isso que nós temos os laços de simpatia. Às vezes você não tem o afeto na família, mas você tem amigos, você tem a sua família espiritual, na comunidade em que você exerce a sua espiritualidade. Você tem os seus colegas de trabalho que vão se aproximar, você tem a oportunidade de encontrar um parceiro, parceira, companheiro, companheira e montar uma nova família. Você tem N oportunidades de ofertar ao seu irmão esse berço familiar. Porém, a ligação inicial, o portal que trouxe esse espírito reencarnante, o portal consanguíneo, é onde há o verdadeiro conflito e ele precisa ser dado. Sabemos dos conflitos, temos esperança e fé sempre no auxílio da espiritualidade amiga. Mas o nosso berço sanguíneo deve ser honrado com o nosso coração, pois foi ele que permitiu que nós viéssemos ao mundo físico, que nós tivéssemos a dádiva da reencarnação. Então, já com essas configurações de família e conflitos familiares em mente, eu nos trago o seguinte questionamento: como você tem se sentido em relação ao seu berço atual? Você se sente entre afins, entre espíritos simpáticos que lhe acolheram, que lhe receberam para a cura, para o auxílio, para o aprendizado? Ou você se sente entre espíritos antipáticos em meio a uma provação? Eu sei que muitos irmãos têm conflitos familiares, de pais e mães com conflitos. Basta você abrir o noticiário que nós temos aí notícias de partir o coração de filhos que são espancados, de pais idosos que são maltratados e abandonados, de tio que tortura sobrinho, e nem vamos mencionar todas as aberrações que acontecem por irmãos que ainda não conhecem o amor de Cristo. E a saída para tudo isso, para que nós possamos aprender e trazer amor para esses corações, vem na mensagem de Bezerra de Menezes: o amor sempre vencerá. E é por isso, o amor sempre vencerá, e por isso a dor será motivada a desaparecer do nosso ainda atribulado caminho. Esse ainda é um mundo de provas e expiações, mas a saída para que a gente supere e passe a ter um mundo mais feliz, mais acolhedor para todos os espíritos que estão reencarnando, é o amor. Então, se hoje o seu berço se apresenta como um berço de provas, saiba que há o auxílio dos benfeitores espirituais, e você pode procurar muitos caminhos para se refazer, para honrar esse berço e para honrar a sua caminhada evolutiva. Nós, às vezes, temos nesse mesmo berço de amor também o berço de atribulações. E nós precisamos conciliar, precisamos aprender. Convivências familiares não são fáceis. Nenhuma família conseguiu passar por essa terra sem ter nenhum conflito. Nós temos conflitos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros que nós escolhemos para dividir a vida. Mães e filhos, relações com filhos adolescentes.
como é difícil para os pais que também estão na sua caminhada de aprendizado, ao mesmo tempo que amam os seus filhos, mas também tem que discipliná-los, ao mesmo tempo que querem protegê-los de todas as mazelas e coisas ruins do mundo, também tem que prepará-los. Então, não é uma caminhada fácil nem para pais e nem para os filhos. Alguns nossos irmãos menos favorecidos ainda sofrem com dificuldades financeiras que assolam os seios das famílias que muitas vezes vão dormir sem ter o que comer. Muitas famílias perderam pai, mãe, nós temos aí uma geração de órfãos devido ao vírus, ao coronavírus. Então, são famílias que estão passando por momentos de extrema dor e dificuldade. E a saída para tudo isso é o amor, é a fé, pois o auxílio espiritual virá a todos nós no momento certo. Continuando, voltando para Emmanuel, ele nos fala que muitas vezes esse berço ele tem que lidar com os problemas da hereditariedade, como que espíritos que são diferentes, que vêm de diversas origens, reencarnam no mesmo berço. Como que a espiritualidade lida com a hereditariedade do corpo físico, da qual a ciência sabe tanto sobre como cromossomos, DNA, quem tem que nascer com olho azul, cabelo claro, pele escura. Então, tudo isso a ciência já destrincha e tem explicação. E como que a espiritualidade explica que nós temos seres diferentes reencarnando? Digamos que uma hora o espírito que vai reencarnar está vivendo no Marrocos, com traços árabes e diferente. De repente, ele vai reencarnar numa família europeia, branca, ou numa família indígena aqui no Amazonas, aqui no Acre. Então, como que a espiritualidade faz para que esses espíritos mudem e renasçam sem trazer os traços de sua origem anterior? Então, Emmanuel, no nosso livro de estudo, na nossa palestra de hoje, ele fala que nós renascemos na Terra segundo nossas dívidas, ou conforme nossas necessidades de aprendizado, assimilando para esse fim, que é a reencarnação, a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de ser e proceder. Então, a reencarnação não é aleatória. Eu não vou nascer na minha próxima família aleatoriamente. Eu vou nascer ou para saldar dívidas, ou de acordo com a necessidade da minha evolução espiritual. E isso vai ser programado. Muitas vezes a programação de reencarnação leva décadas para que ocorra. Então, isso não acontece de forma aleatória. O nosso perispírito também é plástico e moldável, e o corpo, e ele vai se adaptar ao novo corpo físico e trazer os traços necessários para que aquele ser reencarne. Nós também podemos trazer no corpo físico problemas de saúde relacionados às provações e ao aprendizado que nós teremos aqui nessa vivência. Essas dívidas, elas podem ser tanto ações que nós cometemos direta, como homicídios, vícios e as mazelas humanas que nós conhecemos também, como também nossa necessidade, que seria a evolução da nossa consciência, o entendimento das leis divinas, a compreensão de mim enquanto espírito e do meu eu superior, da minha relação com a divindade, da minha relação com Deus em ação. E nesse aprendizado, eu passo por muitas etapas, que requerem muitas encarnações. Como que eu vou conhecer e superar a provação do poder, de como lidar com o poder? Reencarnando e lidando com isso. Mas nesse aprendizado eu posso adquirir débitos, eu posso ser uma pessoa tirana, digamos que eu seja um empresário e eu seja tirano com meus funcionários, ou que eu cometa crimes da lei fiscal, das leis dos homens. Então, nesse momento eu vou adquirir débitos, mas eu também adquiro a experiência de lidar com o poder. Então, eu retorno no berço para a vivência carnal, quantas vezes for necessário, até aprender a lidar com a experiência do poder.
e com as demais também, com o ciúme, com o orgulho, também com o amor, com o afeto. Reencarnamos como mães, filhas, esposas e amantes para aprender a transformar o amor carnal no amor incondicional. Reencarnamos como pais para passar pela experiência da paternidade. Reencarnamos como filhos rebeldes e também como bons filhos. Nesse berço, nas doenças da hereditariedade, eu trouxe aqui na imagem uma doença hereditária conhecida como albinismo, que ela faz com que a pessoa que vai reencarnar, né, ela seja cometida por uma doença onde ela não tem pigmentação na pele. Então, ela tem cabelos muito claros, olhos muito claros, ela não pode tomar luz solar, porque queima a pele dela, que ela não tem a proteção necessária da melanina para proteger esse corpo físico. E, normalmente, essas pessoas que reencarnam nessa condição hereditária, explicada pela hereditariedade da ciência humana, elas têm olhos de cores muito diferentes, né? O garotinho louro aqui, ele tem olhos cinza, e os outros dois imagens são de olhos um azul muito bonito, muito incomum. E essa criança negra, ela tem uma condição raríssima. As demais condições são raras, e essa é raríssima, que ela tem albinismo ocular. A pele dela é completamente normal, ela não tem condições de uma albina, ela não sofre os problemas genéticos de ordem física com a pessoa albina, mas ela tem os olhos totalmente albinos, o que faz com que os pais tenham que ter um cuidado extremo com essa criança desde o nascimento, para que ela não venha a ficar cega, para que ela não venha a ter problemas de visão. Então, esses seres que reencarnaram nessa condição, eles vão passar por provações físicas e vão ter que ter um berço que os acolha e que auxilie nessa condição. Da mesma forma, seres que reencarnam com doenças como diabetes, doenças congênitas, que vão precisar de um lar para acolhê-los. E nesse lar, todos aprendem. O diabético, os pais de uma criança diabética, desde o nascimento, vão ter que disciplinar essa criança para não comer coisas que vão alterar seus níveis de insulina. Assim como os pais de crianças com determinadas síndromes vão passar por provações difíceis para amar, acolher e cuidar dessa criança, tal qual esse ser que vai reencarnar em condições extremas. Então, há sempre um aprendizado para todos. A mensagem, o amor, ele traz no aprendizado, ele tira o peso da dor que nós sofremos. Claro que são provações, mas provações que nós escolhemos para acelerarmos a quitação das dívidas que nós contraímos com a lei divina. E nisso, a misericórdia divina também permite nossas evoluções no plano físico, com os avanços da ciência, para dar melhores condições de vida a esses seres, para permitir que eles tenham uma vida mais confortável, recebam o tratamento médico e o acolhimento, e consigam ter uma vida onde eles não possam apenas existir, mas receber também as benesses da vida física. Para Emmanuel, a genética do corpo físico ela é tão somente mais uma das formas que a misericórdia divina nos oferta como ferramenta de aprendizagem. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral do reflexo mental que nos sejam próprios. E Emmanuel ele nos fala ainda que os percursos e mecanismos utilizados na hereditariedade psíquica, ou seja, o berço que nós vamos escolher reencarnar, eles não podem, por enquanto, ser compreendidos totalmente por nós que estamos encarnados, pois nossa consciência ela ainda está em fase de desenvolvimento. E a espiritualidade não tem como trazer isso para a linguagem humana ainda. Mas à medida que nós evoluímos, a literatura, os bons espíritos vão trazendo. À medida que a ciência avança, a própria espiritualidade também avança conosco, nos trazendo, daqui a alguns anos, a compreensão desses mecanismos da hereditariedade espiritual. E agora que nós entendemos que esse berço que Emmanuel nos
traz, pode ser o berço da cura, pode ser o berço do refazimento, o berço do aprendizado, o berço do carinho, do amor, do refazimento de vários seres, do acolhimento. Eu trago aqui o caso da reencarnação de Segismundo, do livro Missionários da Luz, de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso irmão Chico, que também psicografou esse livro do Emmanuel. Agradecemos ao nosso irmão Chico, pois sem ele nós não teríamos hoje como debater esse tema tão grandioso que tanto aprendizado nos trouxe. Eu sou estudante da doutrina espírita, participo do grupo André Luiz, então sempre que eu puder trazer algum ensinamento dos livros deixados por André Luiz, eu trarei. E hoje eu trago aqui o livro Missionários da Luz, que já foi estudado por nosso grupo. É um livro muito bonito, onde nós temos muitos ensinamentos, e quem puder ler, ou quem não tiver condições de ler, pode ouvir o áudio. O áudio agora, a tecnologia humana, nos permite você ter um livro em áudio para você ouvir quando você está fazendo seus afazeres, quando você está dirigindo, quando você está fazendo suas coisas. Segismundo é um espírito que é resgatado no plano espiritual depois do seu desencarne, ele retorna à vida maior e depois de passar por suas provações, ele é resgatado e acolhido na colônia Nosso Lar. E lá ele passa pelo aprendizado na vida no plano maior, o aprendizado que nós também passamos a cada vez que retornamos da vida corporal. E nesse aprendizado, pela misericórdia divina, ele começa a trabalhar no auxílio de outros irmãos que também estão lá, tanto no plano físico, aqui encarnados, como também desencarnados que estão se preparando para encarnar novamente. E nesse auxílio, Segismundo, ele, por mérito do próprio trabalho, ele planeja retornar à vida corporal para quitar débitos que ele adquiriu com a lei divina. Segismundo pretende reencarnar para quitar uma situação com Adelino. Adelino e Raquel, que também têm seus débitos, eles planejam e vêm muito antes disso, reencarnam com a proposta de contraírem matrimônio. E qual é o acordo? Que eles vão receber o espírito de Segismundo como filho. E por que isso é um problema? Porque Segismundo, em uma existência anterior, assassinou Adelino, contraindo com ele um débito com a lei divina, pois ele ceifou a vida de Adelino. No plano espiritual, eles acordam de retornarem e Adelino receberá no seu berço familiar Segismundo, para que possam quitar e sanar esse débito, trazendo aí a oportunidade de mudar essa sintonia entre eles. Esses espíritos estão jungidos aí pela lei de causa e efeito, e para mudar essa sintonia, uma sintonia de amor, para vibrar em uma outra frequência, eles planejam receber aí Segismundo numa nova oportunidade. Antes de reencarnar, Segismundo passa pelas etapas necessárias de aprendizado, de compreensão no plano espiritual, até chegar ao momento em que o berço está apto, a família de Adelino está formada com Raquel para receber esse espírito reencarnante. Essa reencarnação ela passa a ser acompanhada por diversos espíritos fraternos e familiares do plano espiritual de Segismundo, que, em gratidão, em amor, vão auxiliá-lo a completar essa reencarnação. Porém, surgem conflitos, Há desafios nesse berço, uma vez que Adelino, ele, no plano físico, pela dádiva do esquecimento, ele não recorda deste acordo. E, ao ter contato em desdobramento no sono, com o espírito de Segismundo, ele o recebe como um fantasma e começa a intoxicar a sua aura perispiritual de ódio, de medo, como se tratasse com o seu antigo inimigo que ceifou sua vida.
E nisso começa a haver problemas no seio da família nova de Adelina e Raquel. O casal entra em conflito. E é quando a equipe que André Luiz acompanha, que também está passando pelo seu processo de aprendizado no plano espiritual, passa a acompanhar e auxiliar essa família para que eles cumpram o acordo que foi planejado anos antes e para que Segismundo possa quitar esse saldo, esse débito com Adelino, transformando e ressignificando essa relação. Então, a espiritualidade age e Segismundo e Adelino conversam e relembram o acordo, e Adelino tem dificuldade, mas consegue perdoar verdadeiramente Segismundo. Olha o desafio, né? Eu vou receber como filho o homem que outrora me assassinara. E mesmo eu tendo acordado de fazer isso no plano espiritual, já ter feito todos os arranjos necessários para que esse berço tivesse apto a receber essa criança, quando chega no plano físico, pela lei de livre-arbítrio, eu sinto que não perdoei verdadeiramente. E é isso que acontece com Adelino. Ele não perdoa verdadeiramente Segismundo e surge o conflito, mas a espiritualidade interfere. Segismundo consegue se aproximar de Adelino e de Raquel, que vai ser sua futura mãe, e eles o perdoam. Então, a partir daí, a espiritualidade age e eles conseguem fazer com que esse berço seja preparado para receber Segismundo numa nova oportunidade de refazer essas relações que eram de medo, de raiva e de vingança, agora em relações familiares de amor, de afeto, uma relação não de assassino e vítima, mas de pai e filho. Esse processo, ele foi voluntário. No caso, esses espíritos, eles concordaram em reencarnar, em receber no berço da família. E mesmo assim eles tiveram conflitos. Porém, pelo saldo que eles tinham do trabalho abnegado na espiritualidade superior, eles receberam o auxílio dos mentores espirituais, dos benfeitores. Todos nós temos o nosso mentor, nosso anjo da guarda para os católicos, como eles falam, que está nos auxiliando a lidar com o berço que nos recebeu. Só que nós, às vezes, nos afastamos desse mentor e não ouvimos os seus conselhos. Mas, tal qual Segismundo, nós temos o auxílio dos benfeitores espirituais para lidar com esse berço. Então, esse processo, ele teve dois problemas aí, que era a insegurança de Segismundo, pois eu vou ser filho do homem que eu assassinei e eu quero muito refazer essa relação, assim como também teve um não perdão de Adelino. Mas ainda assim, a misericórdia divina falou mais alto, o amor falou mais alto, e eles se perdoaram, e Segismundo pôde retornar como filho desse casal. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem Missionários da Luz, há outros exemplos também de berços que recebem de berços de refazimento, berços de cura, berços que saem de vibração de dor e medo para a vibração de amor. Mano, ele nos fala que nós somos atraídos para o nosso berço ou trazidos muitas vezes para esse berço, mas é sempre numa proposta de aprendizado ou quitação dos nossos débitos com a lei divina. E por esse motivo, o nosso berço deve ser sempre honrado, pois ele é o portal que nos permite uma nova oportunidade, nos permite ser novas criaturas. O nosso berço no mundo é reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria e engrandecimento. Nós somos trazidos ou atraídos segundo os problemas de regeneração ou da mordomia que carecemos. No caso, mordomia aqui, o Emmanuel está falando das coisas que nós precisamos melhorar.
na recomposição do nosso destino perante o futuro. Nós caminhamos para a graça divina. E esse caminho, muitas vezes, ele é dificultado por nós mesmos, por ações que nós cometemos. Nós devemos honrar nosso pai, honrar nossa mãe, mas não podemos travar nossa caminhada e nem sermos complacentes com a dor do nosso irmão. Cabe a nós acolher, ter afeto, amar mais. Não podemos olhar simplesmente para uma criança em situação de dor e sofrimento e dizermos, é o berço dela. Não. À medida que podemos auxiliar, nós auxiliaremos. Faremos prece, pediremos que as leis humanas sejam cumpridas para tirar uma criança de uma situação de risco, ou um idoso, ou uma mulher em situação de um casamento onde ela vem sendo agredida. Porém, sempre agindo com decência, sempre agindo sem interferir no livre-arbítrio dos outros seres, confiando nos nossos mentores e na graça divina. O nosso berço sempre é o berço do refazimento e do aprendizado. Finalizando, eu trago novamente a nossa mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes. O amor sempre vencerá, e é por isso que a dor vai desaparecer do nosso mundo. Hoje ainda há dor, mas em breve nós caminharemos para um mundo feliz, onde nós teremos evoluído em consciência para que todos os berços sejam sempre berços de aprendizado, sempre berços onde o afeto, o carinho reine, pois o amor, como diz Paulo de Tarso, o amor é humilde, o amor não tem orgulho, o amor tudo perdoa. E a misericórdia divina transforma o berço em oportunidade de refazimento e crescimento para todos. Gratidão, meus amados irmãos. Eu finalizo aqui. Foi muito bom estar com vocês. E eu passo para a nossa irmã Patrícia dar continuidade às nossas atividades da noite. Obrigada, Jaque. Linda palestra. Muito bom. Eu convido a todos a permanecerem conosco. Agora nós passamos para a parte da meditação guiada. E nesse momento também o passe, convido todos os passistas aqui presentes na sala e a nossa equipe de vibração também para a fluidificação da água. Então, Daniela. Boa noite a todos. Eu vou colocar agora a música, tá bom? Vou colocar uma música para nos conectarmos com esse momento. Você pode permanecer aí sentado, pode deitar, pode ficar aí da forma que for mais agradável para você. Então vamos trazer a nossa consciência, o nosso coração para o momento da noite de hoje. Vamos inspirar profundamente e soltando o ar, vai assim soltando todo o seu corpo, vai aquietando as tuas emoções, trazendo a consciência da respiração para o aconchego desse instante. Um momento em que você se visualiza em uma redoma de luz, uma luz dourada. E essa luz dourada vai tomando conta totalmente desse espaço, vai tomando conta das tuas células, tecidos, órgãos. E esse aconchego luminoso
vai invadindo o teu coração. E assim você se sente ser acolhido pelos braços e pelo colo de Maria Mãe Santíssima. O aconchego do abraço, do colo que acalenta, e você se sente confortável, sente a sua respiração preenchendo cada vez mais o teu corpo, com essa energia de amor, essa energia de afeto, de um coração singelo de mãe, que vai abraçando as tuas angústias, os teus momentos felizes, que se alegra ao te ver dormir, que se alegra ao sentir o seu coração sereno. Um abraço e um aconchego de Maria Mãe Santíssima nas tuas emoções, no aconchego do teu coração que sereniza, que sente-se cada vez mais à vontade vai sentindo a tranquilidade desse momento, como em uma noite serena, onde você se sente leve, onde você se permite se conectar com esse colo materno, nos momentos em que você necessita do amor, do carinho, da segurança. Deixe que o seu coração transborde esse amor, que a tranquilidade envolva todo o seu lar. Vai espargindo alegria, saúde, serenidade. Vai tomando conta de todos os espaços. E o coração deixa essa energia dourada espalhar-se por todo o seu espaço familiar, cada cantinho da sua casa e do seu coração. Vai preenchendo como num colo que acolhe e você se sente acarinhado no coração amoroso, no coração materno que te aproxima de Deus. E você se sente feliz por este momento. Vai assim curando tudo que necessita ser curado. Vai irradiando o teu amor para além do teu coração.
como um colo de mãe que te acolhe, assim também esse amor alcança todos aqueles que você deseja, no carinho, na tranquilidade, na saúde, na paz e na serenidade. Um colo materno que te faz sentir o auxílio das equipes espirituais que estão sempre ao seu lado. Aqueles que te conectam com a força criadora, que te faz ter fé na caminhada. Sinta-se totalmente envolvido por esse amor. Sinta o calor desse momento. Sinta-se no coração do Pai da vida e no abraço fraterno do Cristo, dos irmãos abnegados que estão sempre em nosso auxílio. Perceba que a cada respiração você se sente criar novas emoções, pensamentos, conexões e sintonias com a espiritualidade amiga. E assim agradecemos, Senhor, por mais esse momento. O coração amoroso de Maria Mãe Santíssima, que nos acolhe, que nos guia a caminhada, que nos aconchega. Obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Irmãos, mentores, anjos da guarda, que o nosso coração transborde o amor na sua mais pura expressão. Fica conosco, Mestre amado, Maria Mãe Santíssima, Pai da vida, abençoando e nos guardando hoje e por todo sempre. E que assim seja.